Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e dessa vez falando sobre o mercado do frango. E quem está aqui com a gente, então, para trazer detalhes de como que está o andamento aqui no mercado interno, mercado externo, perspectivas, é o César de Castro Alves, que é consultor de agronegócio do Itaú BBA. Seja muito bem-vindo, César. Obrigado, Letícia. Um prazer falar com vocês. César, a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas, né, o andamento, então, dos preços das mais diversas proteínas de origem animal. E a gente vê que a carne de frango, por exemplo, diferente da carne suína, que a gente vê uma flutuação de preços, né, e geralmente para baixo, né, às vezes sobe um pouquinho, mas está sempre vindo em movimento de queda. A carne de frango, ela vem navegando, né, com uma certa tranquilidade no mercado. Como que ficou esse primeiro semestre? Como que a gente fez essa virada, então, até agora, o mês de setembro? Muito boa pergunta. Olha, de fato, o ano começou muito difícil para o setor, né, por conta dos custos muito altos e o preço da ave baixo. Então, até ali por volta do segundo trimestre, a indústria já vinha sinalizando que precisaria repassar preços porque não estava aguentando a pressão sobre as margens. Isso acabou acontecendo, houve uma redução, né? Não uma redução, mas um nivelamento, vamos dizer assim, os alojamentos ali de pintinhos em junho e julho, eles foram iguais ao do ano passado, até então ele vinha crescente, né? até relativamente alto, o que dificultava o ajuste de preços. Então, esses pintinhos menos alojados ali, mais ou menos igual ao nível do ano passado, né? Em junho e julho, refletem a oferta de carne de frango em julho e agosto, ela foi relativamente contida. Isso ajudou na alta dos preços, mas eu acho que também houve aí uma dinâmica muito positiva das exportações. Nós tivemos vamos dizer assim, um pequeno desafio, né? Não pequeno, mas relevante até, que foi o fechamento de quase metade, né? Se não, acho que metade das plantas habilitadas para a Arábia Saudita, isso em maio. E de lá para cá, a Arábia Saudita diminuiu um pouco as compras, né? Afinal de contas, são menos plantas habilitadas, mas para vários outros destinos cresceu mais que proporcionalmente. Então, na média do ano até agosto, a gente tem um crescimento em quantidades da ordem de 7% da exportação de carne de frango, isso é bastante coisa, e os preços também subindo em dólares, né? Então, as margens elas começaram a ficar mais aliviadas de agosto e julho e agosto, por conta dessa alta de preços, que foi bem razoável, e de uma ajuda também dos custos de produção, que começaram a ceder, especialmente agora, no mês de agosto, por conta da entrada do milho safrinha, né? Claro que a safrinha quebrou, a gente não acredita que tenha um espaço para uma grande acomodação, mas já cedeu um pouco, isso ajudou também a aliviar os custos. Então, uma oferta um pouco mais contida, exportações muito boas, né? E os custos de produção ajudando um pouco, aí ajudaram as margens a subir. E o frango, vale dizer, que ele estava muito barato relativamente ao dianteiro bovino, né? A relação de preços entre as duas carnes, ela diz muito. E ele veio subindo, né? Agora não é mais verdade que o frango está super competitivo, historicamente ele está ainda um pouco acima da média histórica, mas em relação ao suíno ficou caro, porque o suíno caiu nesse período, né, recente, e o frango subiu muito. Então, a grande competitividade que o frango tinha, que ajudou os preços a subirem, não está na mesa mais, né? Então, até um risco do consumidor de substituir um pouco aí pelo suíno, né? Por conta dessa grande diferença que nunca foi tão barato o suíno relativamente ao frango. E César, então, pontuando essa diferença de competitividade entre as carnes, como que está a relação com a carne bovina e como que está a relação com a carne suína? A relação com a carne bovina hoje ela é por volta de 2,1 quilos de frango para 1 quilo de dianteiro bovino. Essa média histórica desde 2006, né, um tempo bem longo, ela é da ordem de 1,8, então ainda está um pouco acima da média histórica, porém isso era 3 em abril, tá? 3 quilos de frango para comprar 1 quilo de dianteiro, então estava muito competitivo naquele momento. Agora não tanto mais, isso melhorou, né? Veio de 3 para 1,3 para 2,1, embora um pouquinho ainda acima da média histórica. Já em relação ao suíno, essa média da ordem de 1,5
né, 1,5 quilo de frango para comprar 1 quilo de meia carcaça suína, e hoje essa relação é de 1,1. Então, muito baixo o suíno relativamente ao frango. Aliás, é o menor nível desde que essa série histórica, né, que começa em 2006, existe. Então, relativamente ao suíno, está muito pouco competitivo, né? O suíno, portanto, muito competitivo, e mesmo contra o dianteiro bovino, o frango já não está mais tão baratinho assim, né? Então, foi sim bastante expressiva a alta, e precisava acontecer para fazer frente aos custos de produção, porque o pessoal estava com prejuízo, né, nas granjas, e teve aí uma ajuda também muito considerável das exportações, né, que acho que é uma surpresa positiva na história toda. E César, tem um perigo de acontecer um rebote justamente por essa inversão da competitividade em relação principalmente à carne suína? A gente sabe, né, que os hábitos de consumo do brasileiro são bem distintos quando a gente fala de carnes, mas a gente está numa situação em que a população está extremamente descapitalizada e que está precisando repensar as escolhas na hora que vai ao supermercado. Pode ser que aconteça isso ou não? A gente, justamente por esse hábito de consumo, pode ser que ainda o brasileiro fique um pouco mais fiel à carne de frango? Olha, eu acho que a fidelidade aí, ela sempre tem muito valor, sabe? A gente consome 50 quilos, né, de carne de frango e por volta de 15, 16 de suíno. Então, é uma carne menos consumida, né? No mínimo, pelo menos menos consumida, né, em termos numéricos. Do ponto de vista de preços, a lógica seria, sim, o consumidor perceber, fazer conta e optar pelo suíno, porque está, obviamente, ele vai olhar lá, é o mesmo preço do quilo, né, do frango. Normalmente o suíno é um pouco mais caro. Então, isso deveria fazer alguma diferença. Só que como a gente tem esse hábito muito forte e o preço do quilo, né, da carne de frango, ele é quase sempre o mais barato, né? Agora está quase igual ao suíno, mas é o quilo mais barato. O consumidor tem isso na cabeça, né? É o preço do quilo e não a relação de preços. Então, eu não vejo o risco de um rebote por essa razão, e também considerando que a gente tem uma sazonalidade muito favorável para o frango no final do ano, né? As festas de final de ano, o consumo aumenta, então a tendência é que a gente tem os preços normalmente sobem nessa época do ano, e como as exportações estão boas, eu acredito que os preços sim vão se sustentar. E como também, por outra razão, os custos estão acomodando um pouquinho, né? Porque o milho caiu um pouco com a entrada da safrinha, mas não é nada muito significativo que permita ter um repasse contrário aí, né? Os preços caírem. Então, eu acho que ficam firmes, tá? O preço do frango. Embora, sim, pela lógica de preços, deveria perder um pouquinho aí no apetite, né, no estômago do consumidor para o suíno, porque está muito barato, né, está desproporcionalmente barato. E a gente tem também outro ingrediente, né, César, a questão da volta às aulas, né, ainda que gradativamente, né, em várias regiões do país, mas o frango ele também é um ingrediente muito presente na merenda escolar. Isso também pode fazer com que esses preços, pelo menos se sustentem, esses preços em alta? Eu acho que sim, né, ajuda, mas eu penso também que tem um efeito aí, inflação, né, inflacionário geral, tudo muito caro, né, os números até surpreendendo para cima, agora com essa questão da energia, as famílias estão muito pressionadas. Isso inevitavelmente desloca a atenção para o que é mais barato, né, e o frango ele acaba se apropriando, né, desse momento ruim, né, da economia, capitalizando em cima disso, né, ou seja, ganhando espaço na cesta do consumidor. Então, sim, acho que a volta às aulas ajuda, mas principalmente o aperto de renda, né? E como a carne bovina, né, que é outra proteína, ela não vai cair de preço por conta do ciclo pecuário, né? A oferta está restrita. Tudo indica que o frango vai continuar ainda sendo uma boa opção em relação ao boi também, né? Que ainda está caro. Então, relativamente ao suíno, ele deveria perder um pouco de espaço, mas em relação ao boi ainda não. Então, vejo como bom o cenário aí, firme para a ave por conta da sazonalidade e por conta dessa pressão, né, inflacionária que acaba atraindo, né? O frango pode eventualmente perder um pouco para o ovo, né, que também é muito barato individualmente, mas relativamente está caro também. O ovo
também está com preço bem elevado e não tem grande apelo, não. Então, assim, de barato aqui nós só temos suíno, né? Então, é para aí que o consumidor que está fazendo conta deveria migrar. Mas tem essa questão cultural, né, de que o consumo de frango ele é bem elevado e isso faz bastante diferença no critério de escolha ali. Então, carne mais preferida. A gente pode deduzir, então, por todos esses aspectos que você trouxe, né, e principalmente a demanda aquecida, essa questão cultural, né, do consumo da carne de frango, e também, né, a descapitalização da população que acaba optando pela proteína mais barata, exportações aquecidas, esse preço do frango cairia somente se de repente os produtores se animassem muito e acabassem aumentando os alojamentos, aumentando a produção? Eu acho que se houver um exagero aí nessa frente, né, um alojamento muito alto, pode dificultar a sustentação dos preços, mas eu acho que isso, caso venha acontecer, só depois da virada de ano, porque o final de ano normalmente ele é mais forte, né, em termos de consumo. Então, se a indústria trabalhar muito acelerada aí na virada de ano, depois de janeiro, que aí o período é o contrário, né, a sazonalidade é período de férias, o consumo os preços das carnes em geral acomodam, aí eu acho que a gente pode ver queda de preço sim, mas antes disso é difícil, tá? Porque essa preparação, né, dos alojamentos agora para o final do ano, ela já está praticamente aí, né? Então, se houver um eventual aceleração muito, muito alta, vai ser ali por volta de dezembro e aí enfrentaria uma demanda menor em janeiro, mas antes disso eu acho que o preço é bom, tá? Temos muito provavelmente vamos ver o frango caro, tá? Não vai cair de preço não, pelo menos até o final do ano. Apesar de nunca termos visto o preço tão alto do frango, né? Em termos reais é um recorde, na faixa aí de 8, às vezes até R$9 no atacado em alguns estados, né? Como no Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo está mais próximo aí de R$8,50 o quilo. Certo. César, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco no Notícias Agrícolas. Obrigado, Letícia. Um prazer falar com vocês. Até a próxima. Estivemos aqui, portanto, com o César de Castro Alves, que é consultor de agronegócio do Itaú BBA, então nos trazendo um panorama sobre como que está o andamento do mercado do frango. De acordo com ele, a carne de frango perdeu a competitividade frente à carne suína e também frente à carne bovina. Existe, então, uma diferença, principalmente para a carne suína, uma competitividade com um índice muito baixo. O suíno caiu de preço e o frango veio na contramão, veio subindo. Então, justamente por fatores como a diminuição nos alojamentos, o repasse nos custos de produção, a demanda mais aquecida aqui no mercado interno e também no mercado externo. E aqui no mercado interno, apesar dessa diminuição da competitividade, ainda assim o frango continua sendo a proteína de origem animal, a carne mais barata. Então, essa demanda deve continuar muito aquecida. Agora, para o final do ano, é um período que é tradicionalmente de boa demanda. Então, de acordo com o César, a perspectiva é de que o mercado de frango continue bem próspero até o final do ano. E a gente sabe que a virada para o começo de ano, né, sempre os inícios de ano são de vendas mais fracas. Então, o preço ele só deve ceder, né, se então os avicultores alojarem mais ou se justamente, né, tiver essa virada então com consumo mais baixo no começo do ano que vem. Eu termino por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.